protestante. Então é um assunto que eu estou assim, muito quente nele. A gente leu muito, estudou muito. A nossa conferência da Europa, a primeira conferência global da vinha, foi em Berlim, alguns meses atrás. A gente teve a oportunidade de visitar com os irmãos novamente os lugares ali onde aconteceram, ou onde começou a eclodir a reforma protestante, a partir da cidade ali de Wittenberg. Então é um assunto que está fervilhando o meu coração. Então tem aspectos que são profundamente bíblicos, totalmente práticos, aplicáveis à sua realidade espiritual, à minha realidade espiritual, e outros que são eminentemente históricos. Então, nessa live de hoje, que a gente vai dividir em blocos de 15 minutos, 15, 20 minutos, nós vamos estar compartilhando sobre isso. E para começar, você percebe que todo mover de Deus obedece a um alinhamento desse regente da história que é o Senhor. Deus está por trás da história, nos bastidores da história, regendo o mundo e regendo todas as coisas. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. Nós procedemos dele, nele nós subsistimos e para ele as nossas vidas estão convergindo. E toda essa humanidade, a história, os planetas, os mundos, as nações estão culminando em Cristo. Dele, que é o verbo iniciador de todas as coisas, nós procedemos. A nossa vida, minha e sua, são sustentadas nele, e para ele a nossa vida caminha. Ele é o alfa e ele é o ômega. E na história da humanidade, quando era para Jesus, o Messias, se manifestar na terra, a Bíblia diz que havendo chegado a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E o que é plenitude dos tempos? É quando todos os detalhes econômicos, políticos, sociais, religiosos, todos os detalhes, nos mínimos detalhes, estão alinhados para a manifestação da vontade de Deus. Então, quando isso finalmente acontece, Deus envia seu Filho. E isso aconteceu há 2000 anos atrás, e de uma maneira maravilhosa, depois da Alta Idade Média, acabando, portanto, o período medieval, Deus vai alinhando os detalhes da história para que a reforma protestante aconteça, para que a restauração da igreja possa avançar, para que novos moveres de Deus nos levassem de volta como igreja, como cristianismo, para os trilhos daquilo que era o propósito eterno de Deus. Então é impressionante como detalhes são colhidos, são alinhados por Deus para que a reforma pudesse acontecer e eu e você pudéssemos chegar a esse dia de hoje aqui. E como que isso acontece? Que alinhamento histórico foi esse? Antes de mais nada, é importante nós pintarmos então um quadro do que estava acontecendo nessa Alta Idade Média, nesse período que muitos historiadores chamam de Idade das Trevas, e a gente gostaria então de entrar, inaugurando esses blocos aqui sobre a reforma, falando sobre isso. De onde vem a igreja? A igreja primitiva, a igreja apostólica, e o que acontece depois daquele período. Então, começando o nosso tempo, é preciso dizer que quando Jesus vem, ele escolhe 12 homens, ele não deixa muito detalhe de como deveria ser essa igreja, qual a estrutura deveria ser essa igreja, e por uma razão muito simples, ele escolhe 12 homens, ele não escolhe um. Ele não escolheu um Moisés 2, o retorno. Ele não escolheu um super líder, um super papa, um super bispo, um super apóstolo para substituí-lo. Se você lê os evangelhos, Jesus premeditadamente ele escolhe 12 homens. Por quê? Jesus não queria que a igreja estivesse dependendo de um super cara, de um super herói, de um super crente. Sempre a intenção de Cristo na vida da igreja era que nós investíssemos, que os apóstolos investissem, que os primeiros líderes investissem em cada crente.
A igreja, a beleza da igreja é essa multifacetada expressão da videira, de acordo com João 15. João 15 mostra Jesus ali revelando para nós, para mim, para você, a intenção do seu coração. E ele usa a figura da planta, a videira, como essa manifestação prática da videira, né, da igreja. E há uma característica então maravilhosa aqui. Se você vê Deus escolhendo um símbolo, estuda o símbolo, estuda a figura escolhida por Jesus, para você entender o que Deus está querendo falar com aquela figura. Ele fala: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que em mim estiver conectado nessa seiva, que sou eu, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele então mostra essa figura da igreja nesse perfil da planta, né? E quais são as características da videira? A videira cresce para os lados. Ela não cresce como o cedro para cima, para ser vista de longe, para dar glória para o homem. Quando alguma planta cresce demais e cresce para cima, é vista de longe e vai merecer o aplauso, o confete, né? Os cumprimentos do homem. Mas Jesus mostra então aqui que a igreja é como uma videira, ela cresce para os lados, ela é alcançável, a sua fruta pode ser colhida por uma criança. E a igreja então apostólica dos primeiros dias, do livro de Atos, portanto, é uma igreja assim. Não tem supercrentes, não há supercrentes, não há uma sé romana, não tem uma super sede onde um supercrente, um super apóstolo reina como príncipe. A igreja é simples, as lideranças são locais, todos investem naqueles de um talento, gente simples. E a igreja não tem um super prédio, um super templo, uma super catedral, e não há templos. O primeiro templo cristão só vai acontecer, ou só vai ser reconhecido no 4º século da era cristã, depois do ano 320, 325 depois de Cristo. Antes disso não havia templos, onde os cristãos perseguidos, sofridos, se reuniam. Eles se reuniam de maneira underground. Era uma igreja perseguida, portanto não havia um local público identificado como templo para a igreja cristã se reunir. Ela se reunia nas casas, você vê isso claramente no livro de Romanos, capítulo 15 e 16, Paulo menciona ali pelo menos 5 células, 5 locais da igreja se reunindo em Roma. Então era uma igreja que foi se multiplicando de maneira geométrica e ganhando todo o Império Romano, vindo ali de um país de terceiro mundo, que era Palestina, Judéia, Samaria, toda aquela região. E essa igreja simples, que investe em gente simples, que treina pessoas simples, que acredita no potencial de irmãos e irmãs simples. Esses irmãos então são treinados, essa igreja apostólica maravilhosa, vivendo a experiência da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, em que cada crente é um ministro, em que cada casa é uma igreja, em que cada pessoa é um líder, em que o potencial daqueles de um talento, gente simples, era treinado e multiplicado. Todos criam e todos podiam manifestar os dons espirituais. Esses sinais seguiriam os que crerem. Quem dos que creem? Todos. Os jovenzinhos, adolescentes lideravam, jovens maduros lideravam, casais lideravam, pessoas de maior idade lideravam, e essa igreja viva, orgânica, maravilhosa, experimentando esse poderoso avivamento, se dissemina por todo o Império Romano. E por volta de mais ou menos 250 anos, o poderoso pagão Império Romano tem que se vergar diante do cristianismo, porque a igreja está em todos os lugares, em todas as províncias, em todos os lugares, e na capital imperial, Roma. De repente a própria mãe do imperador Constantino é crente, ora por ele, é convertida, e Deus então opera de uma maneira extraordinária, e a igreja tem o seu auge. É uma igreja viva, é uma igreja onde o ensino, o discipulado, as conversões
são baseadas não em adesão, mas em novo nascimento. E essa igreja então se esparrama por todos os rincões do Império Romano. E ali por volta do ano 400 depois de Cristo, já na entrada do quarto para o quinto século, você percebe então uma transformação muito grande. A igreja que antes era perseguida, agora é uma igreja oficial, é uma igreja do Estado. O Estado romano adotou a igreja, adotou o cristianismo depois de Constantino. E agora a igreja não é mais perseguida. Pelo contrário, as outras minorias começam a ser perseguidas. Os pagãos começam a ser perseguidos. E há uma ingerência crescente por parte do governo romano, por parte do Império Romano, começando a ingerir naquilo que era impensável 100 anos antes. Começa então, a partir do Império, do poder imperial, essa influência, porque os bispos e os principais líderes passam a receber o seu salário a partir do Império Romano. O Império Romano financia e passa a cobrar. E aí a figura imperial passa a influenciar também. Você vai perceber que há vários concílios da igreja que são convocados pelos imperadores. Então não há mais aquela figura dos bispos tendo essa primazia, e o declínio espiritual começa a crescer de maneira muito rápida. Daqui a pouco o paganismo começa a entrar na igreja e coisas terríveis começam a acontecer, como por exemplo, os principais líderes não são agora aqueles líderes cheios do Espírito Santo, transbordantes da vida de Deus, cheios de encargo, mas eram pessoas da influência do império. As famílias mais ricas, as famílias mais influentes, as famílias mais poderosas. E aí, ao invés de os principais cargos, inclusive o de bispo de Roma, serem de gente cheia do Espírito Santo, agora, na verdade, aquele cargo, aquela função, era das famílias mais influentes, das famílias mais ricas. E há uma troca, então, paulatina de valores e de paradigmas em cima do qual a igreja funcionava. E aí algo muito ruim acontece. Com a queda do Império Romano, o Império Romano não tem condição de manter mais a estabilidade das fronteiras do Império, e finalmente as hordas bárbaras que pressionavam as fronteiras invadem o Império, e aquele velho Império cai de podre, cai sem estrutura nenhuma, e não há mais condições de manter a paz. E o que substitui o Império Romano, é a figura do imperador, é o cristianismo. Mas não aquele cristianismo glorioso, aquele cristianismo vivo dos primeiros séculos, mas um cristianismo paganizado, um cristianismo meio pagão. Porque agora, dá ibope ser cristão, ninguém precisa se converter mais, a experiência cristã de novo nascimento não é requerida, e essas hordas bárbaras que invadem o império trazem consigo todo aquele paganismo, toda a sua idolatria, todo o seu folclore, toda a sua prática religiosa, e tudo isso invade o Império Romano, nesse caudal folclórico, e a igreja então se vê mundanizada, paganizada, e cada vez mais aquelas verdades primitivas, a experiência da adoração primitiva, a glória da presença de Deus, as manifestações divinas vão sendo substituídas por uma forma cristã nominal, sem vida, sem glória, e a própria liderança agora, porque é estatal, porque agora o bispo de Roma é esse representante, e nem sempre esse bispo de Roma vai ser a figura mais espiritual, mais santa, mais consagrada e mais viva. E isso vai então trazendo esse cristianismo medieval de trevas. E termina a Idade Antiga com a queda de Roma, e ali inaugura-se então o período medieval, que de acordo com muitos historiadores é chamado também de
período das trevas, ou idade das trevas. Por quê? Porque não há mais liberdade, porque toda aquela ciência e tecnologia que havia durante os dias do Império Romano é trocado por um sistema muito fechado, que é o sistema feudal. O comércio virtualmente acaba, o ambiente urbano das cidades também acaba, porque não é mais seguro morar nas cidades, porque o crime as pilhagens, os abusos acontecem nas cidades. Então toda essa população migra para o interior, e a Europa cristianizada vai se tornar cada vez mais esse ambiente rural de pequenas propriedades que são chamadas de feudos. Esses lugares, então, nesses lugares você tem uma forma de cristianismo muito triste, onde há uma maioria ignorante, conduzida por um clero mundano também, que também não conhece a Deus de maneira muito profunda, e há, a partir daí, uma reação de crentes que queriam essa glória de Deus, queriam manter essa glória de Deus. Isso é chamado de reação monástica. Os primeiros monastérios surgem, os monges, os dominicanos, os beneditinos, mais tarde, bem mais tarde, os franciscanos, vêm como reação a esse paganismo, a esse mundo que invade a igreja. Então, por incrível que pareça, essas ordens monásticas representavam um frescor espiritual no meio da idade das trevas e no meio da Idade Média. São esses irmãos que copiam a Bíblia, são esses irmãos que guardam a herança das Escrituras Sagradas. Graças a esses irmãos, a esses monges, de todas essas ordens monásticas, é por eles que nós temos a nossa Bíblia preservada, a sua e a minha. E Deus então usa esses mosteiros, é ali que eles adoram, que eles servem a Deus. Ora e labora, quer dizer, acordar cedo, ter a vida devocional, ler a Bíblia, meditar na palavra, adorar o Senhor, viver uma vida santa, uma vida de comunidade. Esses irmãos preservaram o cristianismo diante de uma maioria do lado de fora dos mosteiros, ignorante, analfabeta, alheia à vida de Deus, vivendo um cristianismo paganizado, nominal e longe das Escrituras Sagradas e dessa prática de vida cristã. Então essa Idade Média dura 1000 anos, virtualmente da queda de Roma à queda de Constantinopla. Isso durou 1000 anos, o século V, né, onde cai Roma, até 1453, quando cai Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Isso é a Idade Média. E nesse final aí, 1453, século XV, nós temos então, finalmente, como eu disse no começo desse tempo nosso, o alinhamento de Deus, colocando no lugar cada uma das peças, para que o seu mover voltasse a operar de maneira poderosa, marcante e definitiva nesse cristianismo que sobra pouco da igreja primitiva. E esse alinhamento de condições maravilhoso, do mover de Deus regendo a história, é colocado novamente a partir do século XV, quando Deus começa a alinhar essas condições. E esse é o assunto do nosso próximo momento junto. Queremos fazer essa live em blocos de 15, 20 minutos, como eu disse. Então vai lá, tome uma água, chame outros irmãos e irmãs, para nós continuarmos nesse tempo aqui edificante juntos. Deus abençoe a todos. E eu gostaria que você tivesse liberdade de fazer perguntas. Eu estou aqui com o Hélio, está do outro lado aí da câmera, e à medida que essas perguntas começarem a chegar, aquilo que for pertinente ao assunto que nós estamos tratando, nós vamos parar para responder as perguntas, ok? Recebe meu afeto, meu afetuoso abraço, e aguardo você daqui mais 5 minutos. Vamos tomar uma aguinha e vamos estar de volta.